Agora sim já estamos com a imagem do gramado aqui da Arena Barueri, né? Mandar um abraço para todas as mães, para minha mãe também, Dona Marcela, né? Estive com ela hoje mais cedo também, mas o compromisso nos chama Palmeiras e São Paulo, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedi para você ir enviando aquele rodapé para nossa produção aí também, né? Pra gente deixar posteriormente na tela para vocês, mas é um jogo hoje que eu particularmente palpitei vitória, eu tenho essa expectativa sempre, mas é um jogo de controle de expectativa, principalmente pelo gramado sintético, que é algo que a gente tem que conversar desde já nesse pré-jogo. Lucas Moura, fora dessa partida, será preservado. Oscar volta de lesão, mas deve jogar 20 a 30 minutos. Então, meu caro Ricardo Senna, é uma partida que a gente tem que ter assim, muita consciência do nível físico que o São Paulo pode enfrentar aqui hoje, e tem que ter consciência que não é uma final de campeonato para colocar força máxima nesse gramado. A gente sabe que causa impacto, principalmente para enfim, jogadores mais experientes, veteranos. Não é no Allianz Parque, mas a Arena Barueri também tem sintético. Então é um ponto de muita atenção pra gente começar o nosso bate-papo por aqui. Eu sei, parece choro, né, assim, pra muita gente, aquele papinho, mas é algo que a gente tem que ficar assim de olho. E o São Paulo, então, sem o Lucas Moura, mas com a volta do Oscar. Provável São Paulo para esta partida de hoje, como deve vir a campo o São Paulo Futebol Clube. Rafael no gol, na direita Ferrarese, né, então, esquema muito parecido com o que foi a campo diante do Alianza Lima. Na esquerda, Enzo Dias, a zaga Arboleda e Alan Franco ou Juan no lugar do Arboleda. Meio de campo, Alisson, Marcos Antônio e o Alves. Esse acho que é o meio que não tem nem muito para onde mudar, né? Então, Alisson, Marcos Antônio e Alves. Cedric Soares na ponta direita ou Lucas Ferreira, Ferreirinha na esquerda e André Silva centroavante. As duas dúvidas mais pertinentes: joga Juan ou joga Robert Arboleda? Joga Lucas Ferreira começando o jogo ou joga Cedric Soares para depois colocar o Lucas Ferreira para a segunda etapa? São as dúvidas principais que a gente tem para essa partida. E aí eu queria que o Senna, enfim, opinasse um pouco quanto a isso também, porque eu acho que é um jogo que dá para você começar com o Cedric para depois colocar o Lucas Ferreira para a segunda etapa, mas tem que ver a condição física do Cedric Soares também, que é algo que a gente já vinha conversando, né? O Cedric faz muitos jogos em sequência, não vinha dessa assiduidade, né, de enfim, jogos, enfim, participando em suas últimas temporadas, ficou um ano parado, então tem essa preocupação. E claro, a gente torce para que o jogo de hoje seja bom, para que seja um jogo assim, convincente por parte do São Paulo. Mas para além apenas da partida, a gente torce, a gente ora para que o São Paulo não tenha mais nenhum machucado, né? Porque é algo que já está deixando a temporada muito prejudicada. A gente já sofreu muito nesse próprio Campeonato Brasileiro. 7 partidas, 6 empates e 1 vitória, com muitas ausências em todos os jogos. Não dá para ficar todo o jogo machucando um. Então tem que ter, de fato, um pouco de, assim, cara, planejamento, mas tem que ter sorte também. Tipo, acho que às vezes é sorte, é a falta de sorte, né? Você machucar em todos os jogos, em circunstâncias completamente distintas, é algo que a gente vem sofrendo, né, Senna? Ah, isso é. A gente já falou algumas vezes, né, na programação. Você tem algumas situações que são evitáveis, mas muitas vezes também a gente teve azar. Porque, poxa, as lesões principalmente do Lucas, do Pablo Maia, teve a situação aí do Luiz Gustavo, são várias questões ali que são um acaso, né? Um acidente ali de trabalho e tal. Então é azar também, né? Mas que essa fase já tá virando, né? A gente já vê o Pablo Maia voltando a ser relacionado, né, para os jogos em tempo recorde, né? A gente até tem que parabenizar também o DM, né? Porque sempre muitas críticas, né? Então quando merece elogios a gente tem que falar também. Então o Pablo Maia voltando rápido, o Lucas voltando, o Oscar voltando, o São Paulo começa a ter mais peças de qualidade, né? Então isso é muito importante pra gente. O bom também desse clássico é assim, que a gente pega os dois times num bom momento, vai. O Palmeiras está no seu melhor momento da temporada, sem dúvida nenhuma, e o São Paulo chega com uma invencibilidade aí, tanto nas Copas quanto no Brasileirão. Tudo bem, não tá ganhando, tá empatando muito o jogo, beleza, isso é claro, todo mundo vê que é evidente. Mas mesmo assim, o São Paulo vai conseguindo aí ter
uma boa sequência, né? E aí com os retornos desses jogadores, você tem aí peças de qualidade como o Ferreirinha, você tem o Lucas Ferreira que está jogando bem, o Matheus Alves que, embora tenha oscilado em um outro jogo recente aí, mas é um jogador que dá uma qualidade ali por meio de campo. Então a gente ganha uma certa um acréscimo de qualidade aí que a gente estava precisando há muito tempo, né? Eu faria um time com 3 zagueiros para hoje, tá? Eu colocaria Alan Franco, o Juan, porque o Arboleda tá um pouco fora de ritmo ainda, né? E o Ferrarese. Deixaria Alisson e Marcos Antônio de volantes, o Matheus Alves no meio ali. Colocaria o Cedric para começar pela ala direita, na ala esquerda o Enzo Dias e Ferreirinha e André Silva no ataque, o Gabriel. É o time que ele deve começar e só assim, Senna, eu entendo que seria a sua formação, mas só pra gente deixar claro pro torcedor também. O Zubeldia não é o cara que vai usar o 3-5-2, né? Então ele deixou claro em várias coletivas que ele gosta da formação 4-2-3-1 ou 4-3-3, né? Que ele consegue jogar ali com o Ferrarese caindo pela direita, avança mais o Cedric Soares e aí tem essa variação. Acho que as peças você acertou do time praticamente, né? Acho que vai ser essa disposição. Mas aí vai ser Ferrarese como lateral direito, Cedric Soares como ponta, como foi no jogo contra o Alianza Lima, né? Então pode ser a única rotação presente aí por parte da equipe do São Paulo. Eu gosto da formação, cara. Acho que faz sentido, você consegue amarrar bem o jogo e aí vira aquela coisa, tem que ter também um jogo de assim, paciência e de compreensão também por parte do torcedor, né? Não é um esquema tático com o Cedric avançado e com o Ferrarese de lateral que você vai pro abafa, que você começa o jogo de forma ofensiva. Não. Aí é uma formação tática que você joga de forma distinta, né, Senna? Então você tem que fazer uma variação aí de tentar cozinhar mais o jogo. E aí na segunda etapa, com as peças ofensivas, Lucas Ferreira, outros mais ofensivos, aí você pode pensar em fazer uma partida mais pra frente. Eu acho que o jogo de hoje tem que ser um jogo equilibrado, Senna. Não dá também pra ir pra loucura contra o Palmeiras. A gente vai trazer até o provável Palmeiras aqui pra galera, porque isso é um ponto importante também, né? O time do Abel Ferreira hoje, então, né, deve ter uma rotação de peças, pensando também no meio de semana, né? Então, o próprio Felipe Anderson, que foi poupado contra o Cerro Porteño, está liberado para voltar e hoje deve começar jogando. O Facundo Torres também deve ganhar folga, né, do time e deve jogar com o Paulinho. Então, um provável Palmeiras tem o Everton no gol, aí a zaga com Gia e Bruno Fux, Gomes e Piquerez, o meio de campo M. Martinez, Richard Rios e Felipe Anderson, e aí no campo de ataque Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Esse trio, Estevão, Paulinho e o Vitor Roque, exige que a zaga do São Paulo esteja muito ligado o jogo inteiro, né? Então acho que o Juan vira uma escolha inteligente, porque o Arboleda tá ainda, claro, voltando da parte física, e o Juan, queira ou não queira, é um zagueiro mais rápido, né? Tem assim mais velocidade, né, para tentar inibir esse ataque palmeirense. Então acho que o Juan vira uma peça interessante nessa circunstância. E o Alan Franco também muito ligado, tem que fazer um jogo seguro como já vinha fazendo há tempos, né? Então que seja dessa forma, que seja um grande jogo por parte da zaga do São Paulo, que vai precisar hoje, vai ter bastante trabalho. Ferrarese fecha bem pela direita, o Cedric pode auxiliar, jogar mais também recuado, buscando mais o jogo para tentar auxiliar na marcação. Que seja um jogo muito firme também do Alisson e do Marcos Antônio, que são jogadores essenciais, né? O Maia voltando, quem sabe o Maia não jogue hoje uns 20, 30 minutinhos, né? Acho que no sintético não precisa também, né? Mas é importante dar uma rotação para esse elenco. Vejo dessa forma, pelo menos, e tenho essa expectativa que hoje o São Paulo faça um bom jogo. Sobre o Luan, né, que teve um chat bem quando a gente começou a live aqui, o Luan postou via Twitter, né, de olho em domingo e tal, e ele treinando, e aí gerou aquela expectativa, pô, de olho em domingo o cara vai jogar, né, tinha aquela expectativa, mas não, ele segue de fora, o Luan, ele só estava fazendo parte dos treinos de olho no jogo de hoje, então ele fez aquela, enfim, legenda um pouco enigmática ali, mas o Luan também deve continuar de fora da lista dos que vêm para a Arena Barueri. É a expectativa, pelo menos, aqui para essa partida, e o São Paulo deve manter o seu time base sem muitas ausências aí. Talvez ele faça uma rotação ou outra na segunda etapa, pensando no jogo contra o Libertad pela Copa Libertadores, mas o fato é então que deve ser o mesmo time base. Aí para audiência rotativa também, já chamando o seu like, a sua inscrição, que é muito importante, fortalece muito a inscrição principalmente.
Lucas Moura está de fora, preservado pelo sintético, e o Oscar volta, então está aí com uma opção técnica para essa partida, né? Está de volta após 10 jogos de ausência por uma dor posterior da coxa esquerda, mas ele está apto, pelo que eu tenho de apuração, a jogar 20 a 30 minutos. Então o Oscar deve começar no banco e entrar ali com os 20 da segunda etapa para jogar os últimos instantes de jogo, Sandro. É importante retorno aí, porque é normal, é natural que o Matheus Alves dê uma oscilada, né? É um jogador ainda jovem e ainda mais em jogos mais complicados como um clássico como esse, é normal, natural até que o jogador tenha alguma oscilação com maus momentos. Mas é um jogador que vem importante. Então esse retorno do Oscar, não digo para hoje, porque eu acho que ele vem totalmente fora de ritmo, né? Mas é muito importante para o São Paulo passar a ter duas peças de meio de campo, né? De novo eu vou falar uma coisa que acho que é unanimidade entre todos os São Paulinos. O Luciano não é meia, então a gente não gosta de ver o Luciano jogando de meio campo. Para evitar que isso aconteça, então é bom que a gente tenha o Oscar e que tenha o Matheus Alves ali em condições também de jogo. Então isso reforça bastante o time do São Paulo, além de você ter a possibilidade de, dependendo do adversário, dependendo do esquema, você ter até 3 volantes, né? Com boa saída de bola e tal, com esse retorno do Pablo Maia, que vai, não digo acontecer agora já, né? Mas ao longo dos próximos jogos. Então o Pablo Maia voltando, ele já passa a ser aquele cara de origem, primeiro volante ali, libera o Alisson para voltar para sua função, onde ele se destaca mais, ele está improvisado, né, hoje. E o Marcos Antônio, que está jogando bem. Por que não ter uma dupla de Alisson e Marcos Antônio um pouco mais à frente, com o Pablo Maia ali protegendo a defesa, e ainda um meia, um Oscar, um Matheus Alves? É possível, dá para fazer essa formação também, dependendo do adversário. Então o São Paulo ganha opções táticas, ganha possibilidades aí de montar mais esquemas variados, né? Porque, para falar real mesmo, o São Paulo sobreviveu. Esse mês de abril, esse comecinho de maio aí, o São Paulo sobreviveu. O São Paulo conseguiu aí passar ileso a vários confrontos onde a gente até esperava que o São Paulo perderia. A gente brinca lá com os nossos palpites no Instagram, né, no nosso site aqui também, mas tem jogos ali que você fala, putz, hoje eu não sei se o São Paulo ganha não. E o São Paulo conseguiu passar ileso, né, esse mês. Claro que frustra a gente com alguns empates que poderiam ser vitórias, né, contra o Cruzeiro, contra o próprio Sport no Morumbi, né, pô, o Sport não tá ganhando de ninguém. O Botafogo, que São Paulo pegou o Botafogo num momento instável, poderia ter vencido, tudo isso, né? Mas o São Paulo passou. Então agora, com esses reforços, com essas possibilidades aí, a gente vê um São Paulo que pode sim ser mais forte, né? Agora falando um pouco ainda de hoje, a gente tem muitos jogadores pendurados, né? Então vale destacar aí, né? Os desfalques, o Gabriel falou, né? O Lucas Moura preservado, o Luiz Gustavo ainda com a questão do tromboembolismo pulmonar, Caleri, né, fora, o Henrique Carmo também teve uma lesão no tornozelo, e o Igor Vinícius com lombalgia. Agora os pendurados para o jogo de hoje, do lado do São Paulo, Alisson, Bobadilha, Rodriguinho, André Silva, Ferreirinha e Luiz Ubeldia, né? Quem poderia imaginar que o Zubeldia estaria pendurado, né? Pois tá pendurado também o Zubeldia. A gente tem que considerar os próximos jogos também, né? São Paulo e Grêmio, São Paulo e Mirassol. Eu não gosto muito desse planejamento de cartão, assim, né? Pra mim tem que ser algo natural, assim, não dá pra você ficar forçando, ter uma estratégia, qual jogo eu vou tomar cartão, qual jogo eu vou perder. Mas o fato é que, assim, caso a gente tivesse mais ausências, talvez no São Paulo e Mirassol, em casa, talvez é um jogo que dá pra você ter peças em maior rotação, talvez ele já iria poupar, então vale forçar aquele cartão, mas eu não gosto muito dessa discussão, porque acho que infringe algumas normas até éticas do esporte, né? Acho que tem que ser algo ao natural.